Bora falar agora sobre o São Paulo, que já sabe a data da partida contra o Flamengo. O jogo marcado para o retorno do Brasileirão acontecerá em 12 de julho, no Maracanã, partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quero te contar agora sobre uma faxina do Boca. Será que entre os vários jogadores que estão de saída do clube argentino, algum caberia no seu time do coração? É que o Boca, muito irritado com o desempenho do time na Copa do Mundo de Clubes, eliminação na fase de grupos, com direito a um empate em 1-1 contra o Auckland City, equipe formada por atletas semi-amadores. Diante desse cenário, optou-se por formar uma lista com 12 jogadores que estão à disposição do mercado. Tem para todos os gostos e posições. Queria citar cada um deles, começando por Sérgio Romero, goleiro super experiente, um dos mais importantes dos últimos anos do futebol argentino. O reserva dele, o Javier Garcia, também faz parte dessa lista. Advíncula, lateral direito peruano, Marcos Rojo, zagueiro dos mais experientes, Christian Lema e Labra, o Christian é zagueiro e o Fabra, lateral esquerdo, também fazem parte dessa relação. Tem mais um lateral esquerdo, o Sarate. No meio campo, o volante Rolon, também volante Miramon, o volante Martegani, além dos atacantes Ceballos e Jansson. Pergunta que eu deixo para você diante de todos esses nomes, algum te chama a atenção? Eu acho que Sérgio Romero, Advíncula, Fabra e Martegani poderiam ser bons acréscimos. Ceballos, de 23 anos de idade, também pode merecer a atenção. Boca Juniors fez campanha tenebrosa no Mundial de Clubes, né? O time conseguiu ser eliminado na primeira fase, mas o grande vexame foi empatar com o Auckland City, na Nova Zelândia, um time semi-amador. E na volta à Argentina, enorme pressão em cima do Riquelme, que decidiu negociar 12 atletas. A barca do Boca vai contar com 12 jogadores, alguns de bom nome. Eu vou citar todos e depois eu vou dizer quais eu acho que caberiam em times brasileiros. Goleiros, Sérgio Romero e Javier Garcia. Estou me referindo aos atletas que fazem parte de uma lista de atletas negociáveis do Boca. Para a zaga, Advíncula, lateral direito, Marcos Rojo, zagueiro, Christian Lema, zagueiro e Fabra, lateral esquerdo, além do Sarate, lateral esquerdo. Meio-campistas, o Rolão, volante, Miramon, volante e Martegani, meio atacante. Na frente, Ceballos, 23 anos de idade, atacante, e o Jansson. Desses todos, os nomes que eu gosto: Sérgio Romero, muito bom goleiro, 38 anos de idade, e Advíncula, lateral direito, peruano da seleção. Esses, para mim, são os mais interessantes. Acho que daria para dar uma olhada também no Fabra, lateral esquerdo, e no Martegani, que é um meia de 25 anos de idade, e o Ceballos, até por ter 23 anos de idade, acho que pode ser também alguém interessante, tá bom? Quer saber se o Luan vai ser aproveitado pelo Crespo? O Crespo está analisando, avaliando antes de tomar a decisão, tá? O que dá para dizer para vocês é que o Thiago Mendes, que era um alvo do São Paulo há bastante tempo, está muito perto de ser anunciado pelo Vasco, e o São Paulo não vai se movimentar em relação a isso. Boa noite, Nicola. Like 10. Vi em um noticiário que o São Paulo entrou na briga pelo Biel. Pode verificar, por favor, Ivo? Nem a necessidade. Não é verdade, tá? No vídeo da tarde, que eu postei bem tarde hoje, por volta das 7 da noite, esse vídeo tem duas informações bem importantes. A primeira delas, os valores da proposta feita pelo Corinthians ao Sporting. Na noite dessa terça-feira, o Corinthians, enfim, formalizou uma proposta de compra. Eu só consegui apurar os valores envolvidos no meio da tarde, conversando com uma das pessoas envolvidas nas tratativas. O Corinthians ofereceu algo na casa dos 5 milhões de euros por um pagamento em várias parcelas por 80% dos direitos econômicos. A pedida do Sporting girava na casa dos 6 milhões e 800 mil euros, tá? Então, o Corinthians tirou 1 milhão e 800 mil em relação àquilo que o Sporting pedia, mas deixou 20% do valor de uma venda futura para o clube português. E aqui que vem a segunda informação importante e que meio que tira o São Paulo da parada. Existe enorme otimismo no Corinthians e também no staff do jogador de que o acordo vai ser sacramentado muito em breve, tá? Só para lembrar, mandou superchat, a gente coloca na tela com ordem de prioridade. Então, se você quiser ter sua pergunta lida de forma preferencial, é só recorrer ao superchat. Boa noite, Nicola. Alan Franco vai renovar com o São Paulo? Se o mar essa é a tendência. Pelo menos o São Paulo está bastante convencido de que agora vai. No último sábado rolou uma reunião entre o representante do Alan Franco e o pessoal do São Paulo, e o representante deixou bem claro que o Alan Franco quer renovar o contrato, tá?
apesar de já ter entrado nos últimos 6 meses do vínculo, o que permitiria a ele assinar um pré-contrato com outro clube para sair de graça a partir de 1º de janeiro, o Alan Franco sinalizou que a intenção dele é renovar. Em relação ao salário, a coisa deu uma bela avançada. Hoje, o principal ponto que ainda pega é a forma do pagamento de uma dívida que o São Paulo tem com representantes do atleta, ainda da compra dele junto ao Atlanta United. Assim que isso for resolvido, a tendência é que o negócio aconteça, tá bom? O Jefferson Matos também está perguntando sobre cartada desesperada do São Paulo para comprar o Biel. Conversei com uma pessoa que trabalha para o Biel, conversa por volta das 6, 6h30, e a expectativa é de que nessa quinta-feira o acordo entre Corinthians e Sporting esteja sacramentado, tá? Boa noite, Nicola. Like 122, o Alan Franco já renovou com o São Paulo? Ou ainda está, ou ainda não? Ainda não. Deu uma bela avançada, mas não dá para dizer que fechou ainda não, tá? E as contratações do São Paulo estão paradas? São Paulo busca 2 atacantes e um meio-campista, tá? Hora de falar sobre o São Paulo. Você já sabe que o Morumbi é a segunda maior fonte de receita do tricolor, certo? Contei para vocês alguns dias atrás que na temporada passada foram 170 milhões de reais a partir do estádio. Isso equivale a 25% do faturamento total do tricolor. Esses 170 milhões são graças a shows, eventos, sócio-torcedor e bilheteria. Pois bem, o São Paulo vai garantir ainda mais dinheiro com o seu estádio em realização de shows depois de um novo acordo com a Live Nation, a responsável por levar os principais shows do mundo para o estádio tricolor. A partir de agora, além de ganhar uma renda fixa por cada show, o São Paulo terá direito a R$20 por cada ingresso vendido. Isso significa que um show para 80 mil pessoas vai acrescer em mais ou menos 1.600.000 a receita tricolor. O São Paulo faturava num show grande, com estádio lotado, cerca de R$2.900.000. A expectativa é de que a partir de agora, cada show arrecade ou garanta ao São Paulo R$4,5 milhões. O tricolor tem 5 shows garantidos daqui até dezembro. São 2 apresentações do Oasis, uma do Linkin Park, uma da Dua Lipa e mais um do Imagine Dragon. Dessa maneira, com os 5 shows, a expectativa do São Paulo é de faturar cerca de R$22 milhões, bastante dinheiro. Essa grana, por exemplo, é suficiente e sobra para pagar um mês inteiro da folha salarial tricolor. São Paulo que ainda negocia mais um ou outro show para esse ano, mas o calendário bastante complicado de jogos atrapalha. Tricolor que tem sido procurado para marcação de shows até 2027. Boa noite. Quais posições e nomes estão na pauta do São Paulo para tentar ser contratados? Vai vir jogador ou o São Paulo vai mais uma vez iludir o torcedor? É uma possibilidade real, tá, Denise? Sendo bem sincero com você. Mas hoje não há uma definição, uma decisão sobre contratar ou não zagueiro. Não há. Estão falando de Medina, que é um atleta que pertence à Ferroviária. Esse cara foi oferecido, mas não agradou. As prioridades do São Paulo hoje estão na busca por 2 extremos, 2 atacantes de lado, além de um meio-campista. Eu confesso que eu não consegui identificar se esse meio-campista é volante ou meia. E aí tinha um nome que estava muito ligado ao São Paulo nos últimos tempos, o do Thiago Mendes, que tem negociações avançadas com o Vasco. O Vasco ontem havia se acertado com o Paulo Pitombeira em relação ao salário. O salário vai partir de 500 mil, com bônus pode chegar, com bônus atrelados a metas, ele pode chegar a 800 mil. Faltava só definir o tempo de contrato. A tendência é que entre hoje e amanhã o martelo seja batido para que o Thiago Mendes, que esteve na pauta do São Paulo por 3 janelas, vire reforço vascaíno, tá bom? Nicola, o São Paulo quer contratar atacante de ponta. Mas por que nunca deram chance ao Ibali? Senegalês bom de bola, que tem muita personalidade no sub-20. Quer ver, ó? O Ibali foi um dos 2 jogadores trazidos do futebol africano. Mas o Ibali não é atacante de lado, né? O Ibali é um senegalês que atua como volante. Até estava tentando lembrar onde é que eu vi ele recentemente, foi no jogo do Retrô. Foi no jogo do Retrô na Copa do Brasil. Ele jogou a primeira parte da temporada, o Campeonato Paulista na Inter de Limeira, 7 jogos pela Inter, né? E ele vai para o Retrô, ainda emprestado pelo São Paulo. No Retrô tem 10 jogos. Retrô que corre risco de rebaixamento da Série C para a Série D. Tá? O momento dos times pernambucanos não é muito bom. O Sport é o lanterna da Série A, o Retrô está entre os rebaixados na Série C, o Náutico é que conseguiu vencer na última rodada fora de casa e pulou para o grupo de classificação na Série C, que vai para o mata-mata, e o Santa
é líder do seu grupo na série D a coisa vai bem, né? O Santa é líder e o Central é o terceiro colocado. Deixa eu até fazer um agradecimento especial. No domingo, fui convidado pelo pessoal do Santa para assistir ao jogo lá no Arruda. Fomos eu e os meus dois filhos, o Arthur e o Luca. Inclusive ganhei camisa, assistimos num camarote e tal. O presidente se apresentou, enfim. Jogo com pouco público, segundo eles, né? 14 mil pessoas. É muito louco isso, né? Jogo com baixo público, 14 mil. E existiam algumas explicações para esse, entre aspas, baixo público, a chuva. Choveu pra caramba em Recife, em Porto de Galinhas. Nos últimos dias eu estava em Porto de Galinhas. Havia também fim de mês, então menos dinheiro para os caras, e o fato de a gente estar vivendo festas de São João, algo muito característico da região, muita gente estava aproveitando festa julina, enfim, mas tivemos 14 mil pessoas e a vitória do Central de Caruaru contra o Santa lá no Arruda, tá? Perguntei se tem algum plano para o Ângelo, lateral direito do São Paulo, subir para o profissional. Não tem nada por enquanto, não há previsão, até porque ele não está pronto ainda. Na frente dele tem o Mike, que já está lá, embora machucado, 4 semanas de recuperação, e o Felisberto, que no ano passado até teve passagem na Barra Funda. Então o Ângelo não deve subir por enquanto. Ótima explicação. Ótima explicação. Então é isso, tá? Não se imagina o Ângelo subindo tão breve, mesmo com esse bônus de 2 milhões de euros, caso ele jogue 2.000 minutos até ser vendido. O Alan Franco, zagueiro argentino do São Paulo. São Paulo tenta a renovação com o Alan Franco há bastante tempo. A partir de hoje, ele pode assinar um pré-contrato com o Cruzeiro, com o Palmeiras ou com quem ele bem entender. Fica no São Paulo até dezembro e aí, a partir de 1º de janeiro, se muda sem custos para esse outro time. Já que citei o Alan Franco, deixa eu só trazer uma novidade importante. Rolou recentemente uma reunião entre o representante do São Paulo e o São Paulo. Entre o representante do zagueiro e o São Paulo. E dá para dizer que há otimismo no São Paulo em relação a essa renovação, especialmente depois dessa última reunião. Deixa eu até buscar aqui no meu WhatsApp web a declaração da fonte no São Paulo com quem conversei sobre essa situação. A conversa foi muito positiva, tá? Então, dá para dizer que essa convicção, essa confiança do São Paulo na renovação do contrato com o Alan Franco também passa por uma demonstração do argentino em querer continuar no clube, tá? Existe ainda uma pendência, especialmente com os empresários do jogador. Os caras continuam exigindo que o São Paulo quite à vista tudo que deve. O São Paulo alega não ter capacidade, mas existe uma impressão grande de que o negócio possa acontecer. O São Paulo vai virar até o início do próximo ano, ou não. O São Paulo já vai meio que adotar a SAF com o Marinax, né? Uma SAF meio disfarçada, se utilizando das categorias de base. Você tem um fundinho de verdade nessa história. Vinante Nicola, a dívida do São Paulo reduziu 0,2%. E o blogueirinho contando vantagem já. O Marcos está se referindo a uma redução de 3 milhões de reais na dívida do São Paulo. A dívida era de 950, caiu para 947, alguma coisa assim. Essa redução equivale a 0,2%. É muito pouco, né? Se eu fosse dirigente do São Paulo, talvez nem levasse essa história adiante. Mas eu acho que a boa notícia é ter conseguido frear um crescimento desenfreado da dívida do São Paulo, né? Era uma escadinha de crescimento assustadora. Ao menos esse crescimento foi interrompido e deu lugar a uma redução. Então é isso aí, né, rapaziada boa? Ficamos aqui com aquele giro de notícias do São Paulo, as últimas atualizações do Tricolor Paulista, que você ficará por dentro de todas as informações do maior clube do mundo. Então já sabe, né? Se você gostou desse tipo de conteúdo, já chega aqui deixando aquele like maroto e se inscreva no canal e ative o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do Tricolor Paulista. Combinado? Então é isso, rapaziada boa. Ficaremos por aqui. Um grande abraço no seu coração. Até o próximo vídeo. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos com tudo. Tchau, tchau.